esses gestores e gestoras condominiais. Sim. Eles não sabem o valor daquele produto, aquele serviço. Porque você pensa, na sua área, um retrabalho. Ah, não, precisa só lavar. E não é só lavar. Ah, não, precisa só pintar. Não é só pintar. Realmente, aquele condomínio precisa de uma reforma. Só que o que acontece? Aquele gestor que está do lado de cá, ele não sabe exigir daquela empresa que vai pedir um orçamento uma coisa só. Ele não sabe nem o que ele precisa, muitas vezes, né? Porque o síndico, ele tem muitas atribuições. Ele tem que fazer a gestão do condomínio, tem toda a parte predial do condomínio, de engenharia, tem a parte jurídica, né? Então, ele precisa ter ali um conhecimento, um pouquinho de cada coisa. Ele não vai ser 100% em tudo. Mas é importante que tenha parceiros que vá ajudar, que vá instruir. Então, é um pouquinho do papel da Franco. E olhando para esse DNA da Franco, que é de estar ali do lado do síndico, retribuir o síndico, ter gratidão e querer permanecer no mercado condominial, que a gente desenvolve todo esse movimento educacional. E de conexão também, né? Porque a partir do momento que empresas sérias se conectam com os síndicos e através da educação a gente consegue elevar esse mercado, todo mundo ganha. Exato. A Franco, óbvio, né? Com todo esse propósito que a gente tem, a gente não é a empresa mais barata e nunca nem vai ser. Porque a gente tem alguns preceitos, né? A gente trabalha com equipe 100% própria, a gente faz uma análise de cada um dos funcionários antes de entrar no condomínio, a gente tá ali do lado do síndico, é uma venda consultiva, o serviço é todo ele descrito num diário de obras online, que o síndico vai poder acompanhar ali passo a passo, aprovar, não vai aprovar, engenheiros na obra. Então, não tem como competir com uma pequena empresa, uma empresa uma empresa de empreitada, que muitas das vezes tem um valor muito abaixo do que o meu, porque quem vai executar a obra é um grupo ali de empreiteiros, de repente não tem seguro, usa uma mão de obra mais barata, automaticamente um material mais barato, enfim, consegue um preço menor do que o meu. Porém, a Franco é uma empresa que a gente está ali ao lado do cliente a todo momento. Você falou dos eventos, né? A gente está em todos os eventos. Então, não tem como você ficar num balcão do evento se você não é uma empresa credível, principalmente em engenharia. Porque às vezes acontece. Você faz uma obra, teve um probleminha, tem ali uma garantia que você tem que atender aquela garantia. Então, imagina, uma empresa que não é credível tá num evento como esse, vira um balcão de reclamação. Claro. Então, hoje, os nossos clientes são nossos amigos. Isso, pra gente, é uma honra. E o Franco Conecta começou a partir de uma demanda dos nossos clientes. Sabe aquele cliente que eu fiz a obra de fachada e, às vezes, só vai precisar fazer daqui a 6, 7 anos? Eu perco o relacionamento com ele. Então, os clientes falavam, pô, Marcelo, vou aí tomar um café. A gente fazia pequenos cafés na empresa para manter esse relacionamento depois da obra, né? E aí, a gente teve a ideia de fazer o primeiro evento, Franco Conecta, para reunir os nossos clientes. E, a partir daí, tomou uma proporção muito maior do que a gente mesmo imaginava. Sempre pensando no pós-venda, porque às vezes eu vejo que o mercado condominial ele ainda está engatinhando. Principalmente né? aqui do Rio, né? Sim, e eu venho da construção civil, eu venho do petróleo e gás, que tinha uma postura mais profissional, mais madura. Então, quando eu vejo totalmente, as pessoas fazendo isso, fiscal de obra. Então, assim, quando eu vejo essas coisas acontecendo, eu só pergunto para o síndico assim, tá, e cadê a RT? Tá. E cadê o técnico de segurança dessa obra? Tá. E cadê às não sei vezes quem? tem RT, mas aquele engenheiro, o arquiteto, nunca pisou na obra, ele só assinou aquela RT. Exato. E eu vou te falar, a gente perde muita obra para empresas assim. Sendo que na Franco, todas as RTs, todas as responsabilidades técnicas da Franco Vieira estão no nome do sócio da Franco Vieira, que é o Marcelo. Ele não abre mão disso. Não abre mão. Ele faz questão de estar em todas as obras, porque é o nosso nome e sobrenome, né? Então, eu estava com o Marcelo essa semana, a gente estava almoçando num restaurante na Freguesia. Então, a gente atua muito na Zona Oeste. A gente encontrou 3 clientes com obra em execução. Falei com o Marcelo, é uma honra você poder almoçar, teu cliente vir falar com você, te dar um abraço, trocar uma ideia e a gente sair de cabeça erguida. Sim. Eu acho que é sobre isso, né? É você fazer um bom trabalho, olhando para um mercado condominial que ainda
ele é riquíssimo, poderosíssimo, mas ainda está em expansão, em desenvolvimento, e poder cooperar com isso. Exato. Não só fazendo uma excelente obra. Marcelo fala muito assim. Marcelo é meu sócio, gente, fundador da Franco Vieira. Assim, é minha paixão. Eu falo que a gente tem uma relação que é muito maior do que a gente vive aqui nesse plano. A gente se encontrou de alma mesmo e de propósito. Ele fala assim, Roberta, pintar, qualquer um pinta. A Franco Vieira cuida. A gente se especializou em entender as dores do síndico, como ele pensa, quais são as dificuldades. Porque subir para pintar e deixar tudo sujo, e ter um problema de um carro que não foi tirado da vaga, jogar na mão do síndico, qualquer um faz. Qualquer um faz. A Franco se estrutura para minimizar os reflexos da obra. Vai ter problema na obra? Vai ter problema. Se alguma empresa chegar no teu condomínio, Ana, e falar Prometer. que não vai ter problema na obra, é mentira. Claro, vai ter. Claro. Vai quebrar um vidro, vai sujar um negocinho. Só que o que é o mais importante? É como você resolve esse problema. É o suporte. É o tempo da solução, o tempo da resposta que o mercado exige. Perfeito. E muitas vezes, assim, a gente vê isso no nosso dia a dia, eu tenho maior orgulho de falar. Às vezes acontece um problema num condomínio, o síndico, muitas das vezes, não é profissional, saiu para trabalhar. Quando ele volta, o problema já foi resolvido, ele nem soube o que aconteceu. Porque a gente tem uma equipe preparada para atender ali, óbvio, né? Dentro do time ali do condomínio, tem sempre uma pessoa responsável, ou um administrador que fica ali no condomínio, ou um gerente, ou um zelador, muitas vezes, e a gente tenta solucionar da melhor forma, aí no final do dia a gente vai lá, lança no diário, e o síndico só vai saber no momento do diário. Então isso pra gente realmente... Isso faz um diferencial, né, Roberta? É a tranquilidade. O que a gente vende? Eu quero vender tranquilidade pro síndico. Hoje, se eu fosse síndica, tá? E não tivesse a certeza de uma empresa que me daria esse suporte, eu não iria querer fazer a obra. Porque é muito problema, Ana. Eu também acho. E o síndico é muito desleal com o síndico, deixar ele na mão numa situação respondendo dessa. Problemas que ele não sabe a solução. Exatamente. Então, a gente se coloca na pele do síndico, olha para ele com cuidado, sabendo que muitas vezes tem síndicos que estão ali que não recebem absolutamente nada. É uma isenção da cota condominial que, abrindo parênteses aqui, tá, Roberta? Eu não vou falar o nome do síndico, nem qual o estado, mas uma vez eu conversando, você sabe que com o chá das síndicas, eu falo muito com elas no privado. Uhum. E aí teve uma síndica que chegou para mim e falou assim, Ana Paula, eu não posso perder a gestão desse condomínio, porque a isenção da cota condominial é o dinheiro que eu utilizo para comprar os remédios do meu filho. Olha. Então, assim... Não importa se é só isenção da cota condominial ou se é um prolabore alto, médio ou baixo, mas a pessoa... Que não é suficiente para os problemas de uma obra quando você contrata errado. Não é, por quê? As pessoas têm que entender o seguinte, se eu contrato a Franco Vieira, né? Estamos aqui no podcast com você, a gente contrata o Franco Vieira. Mas se a gente for fazer um parâmetro com outras empresas e outras obras que a gente já fez, olha a diferença. Não tem dor de cabeça, a garantia vai ser respeitada, o funcionário é contratado, ele não é contratado só naquela obra para daqui a 2, 3 anos. Sim, ele é contratado na empresa, é no CNPJ da empresa. Sim, mas a gente não abre CNPJ para obra, ainda que, por exemplo, quando a gente trabalha com retrofit, às vezes a gente fica 2 anos numa obra. Até poderia abrir um CNPJ específico, mas não, ele é registrado no CNPJ da Franco. Aquele funcionário está ali na obra, mas em algum momento ele pode sair, pode entrar um outro também cadastrado ali. Algumas situações, quando é uma mão de obra muito específica, a gente tem uma subempreitada, que a lei permite que isso aconteça, mas óbvio, com critério, com empresas que, né, empreiteiros que fazem um trabalho perfeito e que a gente possa dar garantia em cima do trabalho dele também. Sim, porque aí no final, quem fiscaliza é o engenheiro, que é o Marcelo. Não, e a responsabilidade que a gente sabe que é exigente, isso aí. Então, assim, o que eu fico mais preocupada com o mercado, Roberta? Como eu vim de petróleo e gás e construção civil, as coisas eram muito exigidas, eram medidas assim, ó, centavos, Sim. centímetros, e o condomínio ainda não está preparado para isso. Tá. E aí, o que acontece? Vamos falar de um assunto que aconteceu. Você está fazendo uma obra ali na região da Lapa, sim, e a gente sabe que o centro do Rio está precisando de muitas obras de reforma de fachada, algumas obras internas também e tal. O que acontece? Aquela região ali, ela está necessitando muito
sabe? Revitalização. Necessitando muito de uma revitalização. Se você pega qualquer o seu João das Couves com MEI para fazer isso, primeiro que ele não vai obedecer o prazo de garantia pós-obra. Pois é um detalhe que eu falo sempre, Ana. Uma empresa que não tem 5 anos de existência, ela não sabe o que é passar por uma garantia. Então, é um risco muito alto do síndico contratar uma grande obra pequenininha, tudo bem. Mas uma grande obra, a gente está falando aí de 200, 300, 400, até 5 milhões, às vezes, é uma obra de fachada. É um risco muito alto, porque essa empresa, ela ainda não sabe a dor que é. A Franco já cumpriu várias garantias. Ano passado, a gente cumpriu uma garantia, e assim, foi um impacto, mas nós temos fôlego financeiro para isso. Nós temos know-how para isso. Nós temos pessoas técnicas para analisar e fazer um laudo quanto a isso. Agora, quando é um condomínio que contrata uma empresa que não tem esse respaldo, às vezes vai precisar da garantia e não vai conseguir nem questionar sobre aquele problema que aconteceu. Às vezes o condomínio vai ter que pegar um advogado, pegar um engenheiro, enfim, vai ter um problema maior e um custo muito maior. E o pior, essa empresa que é pequenininha, ela não tem dinheiro. Vai entrar na justiça e você não vai levar.